Fala pessoal, tudo certo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma semana de quarentena, então a gente vai dar sequência à matéria, né? Hoje o filósofo que eu vou ensinar para vocês é Sócrates, o mais icônico de todos os filósofos gregos, né? Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre Sócrates e ele tem uma história muito densa, né? A gente precisa resumir aqui. Eu vou tratar só dos pontos essenciais da filosofia dele, né, os pontos principais, e espero que vocês complementem essa aula com a leitura da apostila e para depois também fazer os exercícios que eu vou deixar para vocês, tá? A primeira informação que eu acho que vocês precisam ter sobre Sócrates é que ele nunca deixou nada escrito. Quase tudo que nós sabemos sobre ele vem de Platão, ou de Xenofonte, ou de outras fontes que nós temos, de pessoas que conviveram com ele, que herdaram de alguma maneira a sabedoria dele, né? Foram discípulos dele e compilaram lá as principais falas dele, os diálogos, no caso de Platão, por exemplo, o discurso que Sócrates fez aos atenienses antes de morrer, né? A apologia de Sócrates, enfim, existem vários escritos sobre Sócrates, mas nenhum desses escritos é da própria lavra de Sócrates, não foi ele que escreveu. Então, a gente sabe assim a partir de discípulos, né, de pessoas que conviveram com ele e falaram sobre ele. Toda vez que vocês ouvem falar sobre Sócrates, eu tenho certeza que vocês se lembram daquela máxima, daquela frase famosa dele, só sei que nada sei. E essa frase ela é um pouco perigosa porque a gente precisa contextualizar. Quando você ouve essa frase assim, só sei que nada sei, tendo já estudado os sofistas, pode ser que você pense que Sócrates era um relativista, assim como os sofistas. Achava que a gente não pode conhecer a verdade, que é impossível o ser humano conhecer a verdade, como Gorgias falava, né? Nada existe, se existe não pode ser conhecido, se conhecido não pode ser transmitido. Então, numa primeira leitura, numa leitura mais apressada, a gente pode ter a impressão de que Sócrates não passava de um sofista. E essa frase pode corroborar isso, né? Eu só sei que nada sei. Mas, na verdade, gente, nós chamamos essa frase de douta ignorância, ou seja, uma ignorância inteligente. Porque você precisa entender isso. Todo empreendimento filosófico, toda jornada filosófica de Sócrates tem início quando ele ouve do oráculo de Delfos que ele era o homem mais sábio da Grécia. E aí ele começa a se questionar, como que eu sou o homem mais sábio da Grécia, se eu tenho uma ignorância sobre vários assuntos, se eu não tenho tantos conhecimentos. Então ele vai questionar as pessoas lá na praça pública, né, onde ele trava lá os diálogos com os atenienses, para tentar descobrir por que ele é o mais sábio. E aí ele percebe o seguinte, ele diz assim, só sei que nada sei, e isso já me põe em vantagem em relação àqueles que presumem saber o que na verdade não sabem. Então é melhor você ter uma ignorância, mas conhecida, você saber que você ignora, do que você presumir saber o que na verdade você não sabe, porque aí você não conhece a sua ignorância. Então a primeira coisa que você precisa é se conhecer, conhecer a sua ignorância. Aliás, esse é um lema da filosofia de Sócrates, Gnosce te ipsum, conhece-te a ti mesmo. E isso também é muito importante a gente contextualizar, porque quando a gente está falando de Sócrates, a gente já está falando daquela fase da filosofia grega que a gente chama de humanística. Então passou aquele momento lá dos pré-socráticos em que a preocupação principal da filosofia era a explicação do mundo físico, do mundo natural. Agora é o mundo humano que importa. E quando Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo, ele está reconhecendo justamente isso. Que antes de tudo, mais importante, o cerne da experiência filosófica é o conhecimento do homem, conhecimento do próprio homem, não o conhecimento do mundo físico. O Sócrates até diz assim, de maneira jocosa, né? De que me importa saber se o Sol, por exemplo, é do tamanho do Peloponeso, ou é maior do que o Peloponeso, que era uma discussão presente lá entre os pré-socráticos. O que me importa é aquilo que realmente vai guiar a minha vida, são aquelas questões relacionadas ao homem, ou seja, o que é o amor, o que é a amizade, o que é a justiça. Essas questões agora com Sócrates, com os sofistas, com os embates ali entre Sócrates e os sofistas, essas questões passam a ser o centro da reflexão filosófica. Elas passam a ser, então, assim, mais importantes. Antes não eram. Antes o que tinha assim, mais importância era o questionamento sobre o mundo físico, sobre o mundo natural.
Então, nisso a gente tem o humanismo socrático, né? Quando Sócrates fala só sei que nada sei, então ele não está negando a capacidade humana de conhecer alguma coisa, dizendo que não há conhecimento nenhum da verdade, que é impossível nós conhecermos a verdade. Isso seria um relativismo. Quem era relativista eram os sofistas, e o Sócrates combatia isso. Então, quando ele diz só sei que nada sei, ele está combatendo o falso saber, aquelas opiniões apressadas, aquelas opiniões muitas vezes manipuladas que nós temos, e ele está querendo distinguir isso, né? Trazer o debate grego da doxa, que é uma palavra que significa opinião, para episteme, que é um conhecimento sólido, verdadeiro. Opinião é um tipo de conhecimento assim muito fraco, muito frágil. A episteme não, a episteme é um conhecimento sólido. Jacques Maritain, que foi um filósofo francês do século passado, ele disse que Sócrates promoveu uma verdadeira conversão do pensamento grego no seu tempo, né? Porque moveu o pensamento grego da doxa para a episteme. Sócrates ele combatia os sofistas, né? Vocês sabem disso, já falei disso na aula passada. E na aula passada eu fiz questão de dizer para vocês que havia principalmente 2 pontos na conduta dos sofistas que o Sócrates criticava. O primeiro deles, o fato dos sofistas serem mercenários, estarem sempre atrás de dinheiro. E o Sócrates ele pensava assim que o ser filósofo era antes de tudo uma vocação, não poderia envolver essa questão da remuneração, de estar atrás de recompensa financeira. Então esse primeiro ponto, né, o fato dos sofistas serem mercenários, isso era alvo aí das críticas de Sócrates. E um segundo ponto, como eu já disse, o relativismo dos sofistas. Porque Sócrates falava assim, olha, se o homem não pode conhecer a verdade, então todo debate público vai ser simplesmente um campeonato para ver quem vai enganar mais o outro. Então a gente perde totalmente as referências. E isso, inclusive, no campo da moral, tem, tem consequências trágicas para os costumes. Porque se você diz que não existe a verdade, também não existe o certo, também não existe o errado, então você iguala virtude e vício. E isso vai causar um grande prejuízo para os costumes. Então Sócrates, ele, embora não se julgasse assim um sujeito que possuísse a verdade, como se ele fosse o dono da verdade, tanto que ele sempre falava, só sei que nada sei, mas ele achava que era possível conhecer a verdade. Era possível que o homem empreendesse uma jornada filosófica em busca da verdade, e alcançasse essa verdade. Aliás, esse é o próprio motivo da filosofia, né? Para que existiria filosofia se não fosse para conhecer a verdade? Mas mais tarde Aristóteles vai dizer, lá no início da metafísica, que todos os homens desejam por natureza conhecer. Conhecer é um anelo da experiência humana em si. Então a gente não pode ignorar isso, não pode achar que todo debate está simplesmente no nível dos argumentos, quem tiver os melhores argumentos ganha, mas é impossível você alcançar a verdade. Não, a verdade está lá para ser buscada, né? Então a filosofia existe para conhecer a verdade. E isso, nesse caso, a filosofia responde a um anseio que brota lá do íntimo, do interior do homem, que é conhecer a verdade. O homem não se contenta só com pão e água, né? Só com comida e com bebida. O homem tem sede de sentido, tem sede de verdade. E se fosse impossível ao intelecto humano conhecer a verdade, nós seríamos miseráveis, né? Para que a gente tem a faculdade do pensamento? Para que a gente filosofa se a gente não pode conhecer a verdade? Seria trágico. Mas Sócrates afirmava essa capacidade do homem de conhecer a verdade. Uma coisa muito importante na filosofia socrática também, eu coloquei aqui para a gente tratar, é a maiêutica. A maiêutica é um método de Sócrates. Sócrates, ele era filho de uma parteira. A mãe dele tinha esse ofício, né? Trabalhava como parteira. E Sócrates dizia que aquilo que a parteira faz no seu ofício, faz no seu trabalho, de maneira análoga, o filósofo faz com os seus discípulos. Porque, veja bem, a parteira não é ela que dá a luz à criança, ela simplesmente facilita para que a mãe dê a luz. Ela facilita ali o processo de nascimento da criança. Então, o trabalho da parteira é ajudar a mãe a dar a luz, mas é a própria mãe que concebe a criança e que dá a luz à criança. Então, Sócrates dizia assim, que nenhum homem
pode verdadeiramente depositar conhecimentos na cabeça de outro homem. A educação não é isso. A educação é quando você remove os obstáculos do seu discípulo, assim como a parteira facilita para que a mãe dê à luz, o mestre facilita o processo do discípulo de conhecimento da verdade. Então ele vai removendo aquelas falsas opiniões, vai removendo aqueles preconceitos, vai ajudando o discípulo então a encontrar a verdade que já está nele. Isso faz parte, né, da própria essência da filosofia para Sócrates, né, que a verdade ela já está no homem. Por isso que você, no início de qualquer empreendimento filosófico, você precisa ter esse propósito, né, conhecer a si mesmo. Que conhecendo a si mesmo você vai conhecer o mundo. Isso está tudo encaixado dentro da visão que Sócrates tinha do mundo, do conhecimento, da filosofia, etc. Os diálogos de Sócrates são muito interessantes, vale muito a pena ler. Porque ele era chamado o interrogador magistral. Porque ele não chegava já dizendo assim o que ele achava. Ele chegava para uma pessoa e perguntava: o que você acha disso? Aí a pessoa ia lá e falava alguma coisa, geralmente era alguma opinião assim muito mal formulada, e aí o Sócrates ia, através de perguntas, desmontando aquele falso conhecimento, aquela opinião, para fazer a pessoa chegar à verdade. Por exemplo, um exemplo de um diálogo de Sócrates. Ele chegava para uma pessoa e perguntava assim: o que é a coragem? Aí o sujeito respondia: a coragem é a capacidade de resistir. Aí o Sócrates falava: tá, mas o teimoso também não é resistente? O teimoso é resistente. Todo teimoso, ele é extremamente resistente. Bom, então se a coragem é a capacidade de resistir, o que distingue, então, a coragem da teimosia? Por que a teimosia é um defeito e a coragem é uma virtude que nós louvamos? E aí a pessoa já ficava desmontada. Então, Sócrates teve muitos embates com os sofistas, com Trasímaco, por exemplo, e os sofistas, vocês sabem, eles eram solertes, eles eram assim muito astuciosos, mas era impressionante como Sócrates acabava desmontando os sofistas e mostrando as incoerências, né, do pensamento deles, as incoerências do relativismo. Então, assim, vale muito a pena ler os diálogos socráticos. É uma coisa assim bastante divertida, né? Sócrates, ele usava da ironia o tempo todo, ele fazia perguntas. Quando a pessoa, por exemplo, queria que ele respondesse alguma coisa, ele falava: não, só sei que nada sei, estou perguntando a você, não é você que sabe. E aí com isso ele ia fazendo então essa maiêutica, né? Através das perguntas ele ia removendo então aqueles conhecimentos falsos e levando a pessoa a conhecer a verdade. Sócrates foi assim, ele teve um grande sucesso, ele teve muitos discípulos, mas isso também gerou ódio, gerou rejeição a ele. E ele acabou sendo acusado pela cidade de Atenas de principalmente 2 crimes, que seria ir contra os deuses da cidade, o crime de ateísmo, e também corromper a juventude. E aí ele foi julgado num processo e foi condenado a tomar veneno de cicuta. Ou seja, ele foi condenado à morte. Né? A cicuta é uma planta lá que tinha um chá venenoso, que ele foi obrigado a tomar uma taça de cicuta e morrer. Quando Sócrates estava no cárcere, esperando já a pena, né, de morte, os discípulos dele chegaram até a subornar o carcereiro para tentar fazer com que ele fugisse. Mas aí Sócrates disse uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim: não, eu não vou fugir, porque é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Se eu fugir, se eu participar desse crime, de subornar, etc., então eu estarei manchando a minha alma. E entre a vida da minha alma e a vida do meu corpo, eu devo preferir a vida da minha alma. Um homem que consiga preservar a integridade da sua alma, esse homem é verdadeiramente feliz, esse homem é verdadeiramente realizado. Ele dizia: eu já estou velho, se eu conseguir sobreviver, eu só vou sobreviver mais alguns anos, mas eu vou manchar minha alma. Então Sócrates tem essa consciência de que nós somos essencialmente a nossa alma. O que é o homem para Sócrates? Não é um conglomerado de células,
O homem é, antes de tudo, a sua consciência, a sua personalidade, né? A sua alma, é o que nós chamamos de alma, o seu espírito. Então ele dizia que isso é mais importante do que o corpo. E se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, você deve escolher a alma, preservar a integridade da sua alma. Foi exatamente isso que ele fez. Então, lá no último discurso dele aos atenienses, isso foi escrito por Platão na Apologia de Sócrates, ele fala assim: agora nós nos despedimos, eu vou para a morte e vocês ficam na vida e só Deus sabe quem segue o melhor caminho. Então, ele tem essa consciência da imortalidade da alma também, ele defende isso num dos diálogos, né? Que a alma é imortal, o corpo ele é perecível, mas a alma é imortal. Então você antes de tudo a sua alma, você deve preferir então sempre a vida da alma, a vida do corpo. Esses valores que Sócrates tem tornaram Sócrates muito famoso e inclusive permitem você traçar até paralelos de Sócrates com outras grandes figuras da história da humanidade, como Jesus Cristo, né? Quando Jesus diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas vós deveis temer, antes de tudo, aquele que pode matar a alma, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a própria vida. Não é parecido com o que Sócrates está dizendo? Então, Sócrates disse isso antes de Cristo, 4 séculos antes de Cristo. Então, assim, Sócrates, a gente não tem nenhuma obra dele. A obra dele ficou ali entre os atenienses, né? A obra dele era a própria pessoa dele, a própria presença dele. O que a gente sabe é a repercussão que essa pessoa, essa grande personalidade causou ali na Grécia. E a gente sabe isso através dos escritos que foram feitos sobre ele. Então ele é um filósofo, mais importante até do que o conteúdo das ideias dele, é o modelo dele. Ele é considerado assim um arquétipo de filósofo, o modelo do filósofo. E é impressionante como ele inspira Platão e depois remotamente, né, acaba inspirando Aristóteles, porque Aristóteles foi discípulo de Platão, né? Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Então esses três grandes filósofos gregos, eles têm assim uma ligação pessoal entre eles, né? Então a gente está falando aqui do período de ouro da filosofia grega, né? Sócrates é tão importante que ele divide a própria história da filosofia grega em dois momentos, né? Os pré-socráticos, aqueles filósofos todos, fisicistas, naturalistas, que vieram antes dele, Tales de Mileto, Pitágoras, enfim, Heráclito, Parmênides, a gente já estudou esses filósofos todos, e em Sócrates a gente tem um novo momento, né? Ele representa assim, uma mudança de paradigma na história da filosofia, um novo olhar sobre o mundo, sobre o homem, sobre a existência, sobre a alma. Então o legado de Sócrates é um legado assim, imenso e perdura até hoje, né? Sócrates é talvez o modelo mais icônico de filósofo. Então era basicamente essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? O básico de Sócrates. É óbvio que aqui a gente não tem como tratar de tudo, numa videoaula, né? Remota, à distância, mas eu espero que essa aula que eu dei para vocês seja complementada com uma leitura bem atenta da apostila e com os exercícios que eu vou passar para vocês, tá bom? Fique com Deus.